Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do canal INAC. Eu aqui, Francisco Miné, hoje trazemos uma pauta extensa, urgente e também necessária. Até um pouco difícil, porque toda hora surge uma novidade, né? E antes de começarmos essa nossa edição, eu queria apresentar aqui os nossos convidados, o Rafael Richetti, advogado, especialista em direito previdenciário e do trabalho, sócio do escritório Geller e Viduto. Bom dia, Rafael, como vai? Dia, Guiné. Bom dia, Laura. Bom dia, ouvintes. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Também comigo a doutora e procuradora Laura Barros, professora do INSPER, especialista em direito público e nossa conselheira aqui do INAC. Como vai, Laura? Tudo bom, Miné? Bom dia a todos. Sempre uma alegria, uma honra estar aqui com vocês. Já ansiosa pelos debates aí que virão. Também estarão conosco o desembargador José Renato Nalini, secretário executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura do município de São Paulo, jurista, educador e autor de dezenas de obras sobre ética e cidadania. Daqui a pouquinho o José Renato Nalini entra para o nosso programa. Mas nós vamos já começar no primeiro bloco porque nós temos um tema bastante quente, né? Sendo que a partir de 6 de agosto entra em vigor o chamado tarifaço. É, Esse tarifaço está sendo imposto pelos Estados Unidos a produtos brasileiros com uma sobretaxa de 50%, com exceções para itens, informação essa que saiu no dia de ontem, né? Informações para aviões da Embraer, minérios, suco de laranjas, fertilizantes e mais um rol de 700 produtos. E o que acabou ficando de fora? Ficou de fora café, ficou de fora carne, entre outros, outros produtos brasileiros, frutas, que ainda vão gerar uma série de problemas se não negociadas a tempo, né? Paralelo a essa atitude, o atual presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs sanções financeiras ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, através da Lei Magnitsky, sob acusações de supressão de liberdade, perseguição política, no âmbito do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, complementando que também faz parte dessa justificação questões envolvendo liberdade de comunicação, liberdade de expressão, relacionadas a questões de redes sociais, entre outras coisas. Agora, já conosco também, o desembargador José Renato Nalini. É um grande prazer recebê-lo. Obrigado. Obrigado. Bom, dentro dessa questão, Laura, eu já vou passar para você essa primeira questão. É, Esses tipos de medidas que são combinadas, como tarifas econômicas e sanções políticas, de fato afetam a soberania jurídica e diplomática do Brasil. Mas como é que isso afeta a questão de natureza de relações com os Estados Unidos? Sendo que os Estados Unidos é um dos principais parceiros do Brasil e nós temos uma tradição de 200 anos de parceria. Pois é, Miné, é uma situação realmente sem precedentes na história, né? A gente fica realmente chocado de ver uma postura tão extremada do presidente dos Estados Unidos, que claramente tem inclinações ditatoriais, que não se mostra muito amigo da democracia, digamos assim. O desprezo deles, né, dele pelos outros países, pelas outras nações, pelas muitas pessoas, por muitos grupos de pessoas, tem se mostrado cada vez mais claro. Realmente é difícil a gente qualificar
ações como essa no estágio democrático em que nos encontrávamos, né? A gente vê realmente a ruptura de muitas das regras básicas em termos de democracia. E as consequências estão começando a surgir de uma forma mais pronunciada. O Trump está contando hoje com o menor índice de aprovação desde o começo desse segundo mandato, né? Ele está aí com um problemático 40% de desaprovação. Os americanos estão começando a acusar esse tipo de golpe, porque é evidente, nenhum país se faz sozinho, né? Ninguém é uma ilha. O livre comércio, o bom relacionamento entre os países, a civilidade humana pede um bom relacionamento. A gente vê aí a tendência é exatamente contrária, a formação dos blocos, né? A União Europeia, aqui na América Latina também, e ele está cada vez mais autocentrado. E com essa problemática pretensão de nos tratar como se fôssemos quintal dos Estados Unidos. Existe uma clara tentativa de invasão, ou de desprezo à nossa soberania nacional. E tudo com claros intuitos pessoais, né, de defesa aí de uma pauta pessoal que lhe é cara, pessoalmente, ao presidente dos Estados Unidos. Então a gente vê que, na verdade, o que ele está querendo é forçar uma anistia e restrita a todas as pessoas que tiveram de alguma forma envolvidas ali no dia 8 de janeiro. Ele claramente advoga em favor dos interesses das big techs. A gente tem aí muita discussão e uma necessidade clara, premente, uma demanda da sociedade brasileira em que se regulamente a atuação dessas redes, e ele quer se imiscuir também nesse assunto. Ele tem aí interesses, a gente não sabe exatamente quais, mas evidentes nessa questão, e uma interferência, inclusive, no nosso processo eleitoral, ou seja, é um verdadeiro escárnio que está sendo feito com o nosso país. E se utilizar dessas ferramentas contra o ministro da Suprema Corte, que é uma instituição tão simbólica, né, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, é algo, como eu disse, sem precedentes. Então, a gente realmente tem que se posicionar, e eu acho que é muito importante que o Brasil se conscientize de que é um momento das nossas instituições se unirem. A gente está vendo tanta crise institucional, tanta desconfiança nas instituições, aí tanto desgaste entre o Congresso Nacional, entre o Supremo, entre o próprio Executivo. Temos que nos unir, inclusive a sociedade civil, e nos posicionar veemente contra esse tipo de tentativa de invasão, de desprezo à nossa soberania. Não é possível que convivamos nesse estágio, no século XXI, com políticas dessa forma. E só para completar, né, a tristeza de ver grupos nacionais advogando em favor de medidas tais, de medidas que nos colocam numa situação tão delicada, que coloca a indústria brasileira, o agro brasileiro numa situação tão delicada. E mais uma vez, o cidadão não é bobo, né? Ele está acusando. Eu trago aqui os números de uma pesquisa quentinha do Poder Data, que 46% dos brasileiros culpam a família Bolsonaro por essa situação tão odiosa que estamos dizendo, e que vai repercutir, vamos lembrar, nos nossos empregos, no dia a dia do cidadão, na comida na mesa, né? Então não é simplesmente uma questão ideológica, uma guerra ideológica. As consequências vão chegar, já estão chegando, já houve aí dispensa de funcionários, já houve férias forçadas. Então, realmente, a gente precisa ser muito duro e muito consciente nesse momento de crise que tende, infelizmente, a piorar. Eu vou aproveitar a presença do Dr. Nalini, que na realidade a gente tem essa felicidade de poder contar com o Dr. Nalini aqui presente e com vários enfoques, né? Enfoque como membro da magistratura, enfoque como chefe de instituição da magistratura e também um foco político, né? Sendo que já exerceu diversas funções de natureza política. Então, nós temos sempre esse lado, né? Dona Aline, o que representam essas sanções ao Supremo Tribunal Federal em termos institucionais, tá? E como o Brasil pode se proteger dessa interferência e manter essa questão da independência judicial diante de pressão externa? Nós já sabemos que os magistrados muitas vezes também sofrem pressões de natureza interna, mas essa pressão de natureza externa
ela tem um precedente, né? Não se conhecia uma situação como essa, envolvendo inclusive sanções diretas a magistrados. Então é algo, a meu ver, bastante grave. Mas não é nada incomum diante da política americana. Nós já tivemos uma série de outras interferências lá relacionadas a magistrados. Então eu gostaria que você abordasse essa visão ampla, né, de consequências, problemas e tudo que envolve a diplomacia dessas questões. Obrigado, Francisco, por me permitir participar desse debate tão interessante, tão surreal, né? A situação que nós estamos vivendo é uma situação surreal. Os Estados Unidos sempre foram o nosso padrão. Nós nos lembramos de que houve governantes brasileiros que diziam o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil, não é? Nós sofremos uma influência muito grande, acreditando que o grande irmão do Norte era o padrão da democracia ocidental. Nosso Supremo Tribunal Federal foi inspirado na Suprema Corte Americana. Agora, é incrível verificar que uma pessoa com o comportamento, com a oscilação de equilíbrio mental do presidente tenha merecido a receptividade de grande parte dos americanos. Mais surpreendente ainda é que haja ainda essa doença do negacionismo que faz com que alguns fanáticos, eruditos, pós-graduados, intelectuais de renome e muito prestigiados, consigam defender os atos praticados por essa pessoa que diz uma coisa, volta atrás. O levantamento das mentiras que foram proferidas por ele durante o primeiro mandato é alguma coisa que foi divulgada, notória, né? Eu acho que o Supremo Tribunal Federal do Brasil só ganhou com essa retaliação que é muito ridícula, não é? Porque uma questão que diz respeito apenas à justiça brasileira não pode sofrer uma interferência assim tão esdrúxula, né? Tão canhestra, tão ridícula mesmo, né? De parte de alguém que foi sempre o nosso padrão, o nosso paradigma, né? A democracia americana sempre foi o nosso ideal. Isso mostra o perigo da renovação e da reviviscência, da ressurreição de radicalismos, né? Então, a questão da extrema-direita, ela está acontecendo no mundo inteiro. Quem diria que a Alemanha voltasse a ter partido nazista, jovens que ignorassem aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e advogassem essa tese, né? Essa tese de xenofobia, essa tese de desumanidade. Então, eu estou muito assustado, mas como todo lado triste, melancólico, trágico tem alguma coisa boa, é essa posição de grande parcela da população brasileira que agora defende o Supremo, que deu um alento ao presidente, não é? Que, se não é o ideal, pelo menos melhorou a questão da democracia brasileira, né? Uma democracia frágil, uma que está subsistindo, a Constituição de 88, com os seus 37 anos de vida, está permitindo que as instituições brasileiras convivam. Que nós consigamos tirar uma lição
de que não há possibilidade de transigir com a ética, com valores, com aquilo que nós acreditamos, né? Eu vejo assim, Francisco, muito assustado, né? Eu falei, a situação parece surreal. Quem diria que em 2025, quando sociólogos como Domênico de Masi dizia, puxa, agora nós vamos ter o ócio do entretenimento, vai ser a era do prazer, vai sobrar tempo, as pessoas vão viver de uma forma fraterna. Como é que a gente enfrenta uma situação como essa, né? Vamos tirar lições e ver se a gente não claudica mais na defesa da democracia. Naline, eu só vou fazer um comentário, porque quando da aplicação dessa última pena ao ministro Alexandre de Moraes, que é algo que pode ter consequência não, certamente terá consequências de natureza financeira, como não poder utilizar um cartão de crédito, não poder fazer uma transferência, ou seja, isso é algo que afeta até a nossa Constituição Federal no que se refere à questão da independência do juiz, né? A independência do juiz e suas prerrogativas, né? Se um juiz não pode ser removido para que não seja pressionado, se ele não pode sofrer uma pressão interna, muito menos uma pressão externa, que nós nem supunhamos que isso pudesse existir, né? Então, possivelmente teremos que imaginar mecanismos de maior proteção aos magistrados, já que essas interferências deixaram de ser nacionais e passaram a ser internacionais. Então, algo bastante pitoresco, né? O que nós teríamos de mecanismo para proteger um magistrado, por exemplo, de movimentar um dinheiro, de poder realizar uma viagem, de poder utilizar um cartão de crédito? E isso também em relação aos seus familiares. Ou seja, que espécie de mecanismo nós poderíamos imaginar para essa proteção, já que isso afeta a independência? Infelizmente, Francisco, nós sabemos que o Poder Judiciário norte-americano, nas instâncias iniciais, não pactua com todas as medidas esdrúxulas, não é? Esse vai e vem, essa oscilação na governança que tem sido a prática rotineira, né? A criação de factoides, as narrativas, dar um passo para frente e dois para trás. A justiça americana, principalmente a de instâncias iniciais, não compactua com isso. O problema é que, aparentemente, a Suprema Corte americana está toda cooptada, né? Então, nós não poderíamos recorrer diretamente à Suprema Corte para caçar esses atos que são de uma violência institucional extrema, né? Inimaginável. É algo que nunca ocorreu na história. Eu tenho a impressão de que nós precisaríamos recorrer a todas as instâncias judiciais das democracias para que esses tribunais, que são mais simbólicos do que realmente exercentes de uma jurisdição soberana, né? Esses tribunais de direitos humanos, tribunais internacionais que funcionam, mas que dão uma sanção moral, né, que eles fossem acionados para que os maus exemplos não começassem a ser seguidos. Porque nós notamos que a fragilidade, a debilidade na crença em valores que realmente interessam, ela também acompanha os desmandos, né? Eu verifico na minha área hoje, que é a questão de mudanças climáticas, o fato dos Estados Unidos terem se retirado do Acordo de Paris, ou terem anunciado, fez com que houvesse um recuo em todas aquelas instituições que defendiam
a descarbonização, que defendiam a transição energética, a defesa do verde, a cessação ou redução das emissões dos gases venenosos causadores do efeito estufa. E se isso acontece em relação ao maior perigo que recai sobre a humanidade, né? Não é o planeta que vai sofrer consequências, não. É a humanidade. A Terra vai continuar a existir, mas vai prescindir da espécie humana para isso. Se isso acontece com a questão muito mais grave, que é a das emergências climáticas, a aplicação de sanções a magistrados de outros países pode ter seguidores, né? Esses chefetes que costumam se inspirar nas aberrações. Então, seria muito importante que nós criássemos uma consciência universal de todas as democracias para que todas as justiças se manifestassem até mostrar a essa pessoa que ele está ficando sozinho, né? E que está causando um grande prejuízo para a construção de uma inspiração democrática para o mundo inteiro e prejuízo econômico para o seu próprio país, porque é tiro que é mais do que no pé, é um tiro já no joelho, é um tiro que vai chegar no abdômen, né, por essas medidas drásticas que às vezes há uma volta atrás, mas já criaram um grande mal, que é a perda da confiança na maior democracia ocidental. Essa é uma lesão que nem se pode prever que o tempo venha a sanar. É uma mácula de uma fratura extremamente grave para tudo aquilo que nós demoramos séculos para construir, né? Então, eu não vejo outras. Estou tão assustado como a maior parte daqueles que têm consciência do que está acontecendo, Francisco. Tô, não estou te ouvindo. Será que o som. Não, não, Agora sim. o meu som estava ruim. Na verdade, eu vou articular mais um extra pauta, Rafael, quando nós imaginamos uma situação tão crítica como essa, mas nós tivemos uma nomeação pela presidente do México, de um juiz da Suprema Corte indígena, né, eleito pela população. Então, é algo absolutamente inovador, né, e que de repente acaba denotando assim a necessidade do fortalecimento político do magistrado para decisões importantes, né? Queria que você fizesse um comentário aproveitando essa deixa dessa verdadeira pressão à chamada independência dos magistrados, né? A essa questão, essa inovação que surge da política mexicana. Rafael, Foi para mim? foi para você. Reitero os cumprimentos, Laura, Naline. De fato, não é plausível, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Eu acho que o Washington tem se aproveitado aí da divisão política que existe no nosso país, né, o discurso da direita brasileira, né, que critica o Moraes, que critica o Supremo Tribunal Federal, né, por suposto abuso de autoridade, né, e eu acho que isso divide ainda mais o Brasil, tá? Muitos analistas, né, acreditam que existem outros interesses por trás aí dessa narrativa aí de violação de direitos humanos e perseguição política, né? Essa divisão enfraquece o Brasil, evidentemente, mas como o doutor Lanili falou, eu acho que nossas instituições engrandeceram, né, e se uniram
cada vez mais, né? Eu acho que o que eu tenho acompanhado, o papel aí, por exemplo, do vice-presidente, o Geraldo Alckmin, alguns senadores, a própria bancada agro, né, até por interesse, evidente, né, estão tratando aí o tema com seriedade, né? E por outro lado, você tem aí o que não é aceitável uma oposição, né, que use essa crise para prejudicar o país inteiro, né? Ou você é patriota, né, defender os interesses de uma família, ou você de fato é patriota, né? Acho que o Brasil aí precisa de mais seriedade, né, dos dois lados políticos, tá? É necessário aí reduzir essa polarização, né, defender nossas instituições e ser mais pragmático, né? Acho que o posicionamento, até respondendo um pouco do que você acabou de questionar, eu acho que até o próprio Supremo Tribunal Federal dando apoio aí às decisões do Alexandre de Moraes, eu acho que a nossa soberania tem que, de fato, estar em primeiro lugar aí. Muito bem. Laura, deixa eu aproveitar e dentro dessa ideia da presidente mexicana, né, de escolher, na realidade, empossar, né, um, um ministro da Suprema Corte eleito pela população, o primeiro-ministro indígena, né? Como é que você vê isso? Essa politização da Suprema Corte, né? Será que nós vivemos tempos em que há necessidade de lastro político populacional, ou seja, a maioria da população votando para os juízes da Suprema Corte? Será que nós precisamos disso? Já que a pressão agora não é mais interna, pode ser até externa. Então, eu vejo com uma certa cautela, sabe, essa questão. Eu acho que talvez possa ser aí uma armadilha. É claro que existe nessa postura aí adotada pelo México uma maior legitimidade, digamos assim, né? Então, esse representante, assim, novo integrante da Suprema Corte, vai estar aí, né, apoiado por uma legitimidade, inclusive popular. Claro, qualquer tipo de diversidade, a inclusão sempre é bem-vinda. Eu acho que isso aí contribui muito, enriquece muito todo o processo. A gente ainda está aqui na disputa da nomeação das mulheres, né, das pessoas negras, enfim, a diversidade contribui muito para o aprimoramento do diálogo e para a tomada de melhores decisões. Agora, no meu modo de ver, né, o exercício do poder jurisdicional ele não tem uma lógica calcada nessa representatividade democrática. Por quê? Porque ele é uma atividade eminentemente técnica. As pessoas que estão ali na Suprema Corte, elas não estão fazendo, não estão ali, ou pelo menos não deveriam estar ali para fazer política pública ou para definir onde as verbas públicas deverão ser aplicadas. Elas devem decidir tecnicamente, claro que a gente está falando de seres humanos e, portanto, sujeitos a paixões, a inclinações políticas, as crenças pessoais, mas dentro do possível, o que se espera, ou deve se esperar, é uma coerência com a lei, em primeiro lugar, e com a Constituição Federal, com a vontade da lei. Isso não necessariamente corresponde a um nível de representatividade eleitoral, digamos assim, né, de suporte da população. Então, como eu falei, pode ser uma armadilha, porque, claro, que tem um apelo populista, uma medida dessas, fazendo a ressalva de que poderia ser qualquer outra pessoa, né? Mais uma vez, a diversidade é muito bem-vinda, mas vamos abstrair essa questão, né? A questão da eleição ou da escolha pelo voto dos nossos magistrados. Eu vejo uma certa preocupação pela natureza inerente da função jurisdicional. Então, eu acho que o legislativo, sim, o executivo, quem é encarregado de fazer as políticas públicas, de eleger ou de priorizar o interesse público a ser atendido, essa não é a função do judiciário. O judiciário tem uma função eminentemente técnica. Então, eu questiono um pouco isso. Perfeito. Eu quero ouvir um pouquinho do Naline a respeito disso, porque é algo absolutamente polêmico, né? Porque a questão, assim, existe um medo, né?
de que a politização, né, do magistrado, isso possa contaminar a sua expertise de natureza jurídica, né, e que isso possa, de alguma maneira, subverter uma ordem, né? De um lado, um viés populista, de outro lado, esquecendo que boa parte das indicações da nossa Suprema Corte, ela se faz totalmente de natureza política, né? Ela ocorre através de uma sabatina do Senado e de uma indicação do presidente da República. Então, na realidade, será que nós não temos um medo excessivo de uma situação como essa, de eleição para um juiz de Suprema Corte? Essa é uma questão que ontem até o Mangabeira Unger, né, que é esse brasilianista, professor de Harvard, que já foi ministro aqui no primeiro governo do Lula e no governo Dilma, ele faz um artigo muito interessante na Folha de São Paulo ontem, em que ele critica a posição do Brasil em relação a, a essa perseguição trumpiana e diz que se nós tivéssemos um estadista, nós estaríamos trocando com os Estados Unidos a nossa competência em termos de serviços, né? O PIX, os serviços bancários, a digitalização da economia brasileira, tudo isso nós estamos dando um show de performance, né? Muito melhor do que nos Estados Unidos. Eu tenho também a experiência, né, do registro de imóveis do Brasil. Embora as pessoas às vezes critiquem aquilo que se chamava cartório, hoje é delegação extrajudicial, né? São os registros públicos que são praticamente privatizados. Eles ficam sob controle do Poder Judiciário, mas eles têm inspiração da iniciativa privada. E no Brasil, a segurança jurídica da propriedade imobiliária é muito maior do que a dos Estados Unidos. E é muito mais barato também, porque nos Estados Unidos você tem de contratar um escritório de advocacia para saber se aquele que está vendendo é realmente o dono. Depois você tem que contratar seguros para fazer boa a sua aquisição. Cada condado, cada município tem a sua legislação. É uma confusão. Enquanto que aqui no Brasil a gente tem um serviço eletrônico muito mais eficiente. Então, em termos de serviço, nós temos muita coisa para mostrar para os Estados Unidos que deveria estar numa banca de troca, né? Mas ele aproveitava esse comentário para criticar a forma de nomeação dos magistrados do Supremo Tribunal Federal, dizendo que, à exceção das mulheres, então ele excepcionou a Ellen Grace, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. Ele falou todos os outros, e a expressão dele, são cupinchas do presidente da República, a sabatina no Senado é mera formalidade, e as posses lembram os casamentos de endinheirados que estão ali para conseguir os favores futuros daquele que vai assumir o papel de guardião da Constituição. E ele criticava muito, né? Então é interessante a gente ver que essa forma é uma forma bastante criticada, mesmo dentro da magistratura, né? Nós ouvimos assim dos magistrados quem é verdadeiramente juiz da Suprema Corte, quem é que fez concurso para ingressar na magistratura. Então, talvez o problema seja que nós nunca fizemos a verdadeira e profunda reforma estrutural do Poder Judiciário. Ela já passou pela inspiração de pessoas muito sábias e visionárias. Eu cito, por exemplo, o ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, infelizmente falecido precocemente, e ele tinha um projeto de reforma do Judiciário em que o Supremo Tribunal Federal
seria a Corte Constitucional, exclusivamente. Já faria um grande serviço se sinalizasse à nação aquilo que é compatível com a Constituição e, portanto, vale, e aquilo que não é compatível e que, portanto, não existe no ordenamento jurídico. Agora, um Supremo que acumula competências, né, que chega a ser segunda instância dos juizados especiais, que tem de ter um elenco de atribuições que o obriga a recrutar inúmeros juízes de primeira instância para ajudar a redigir votos dos ministros, né? É um Supremo que fica muito vulnerável às críticas que vêm da mídia, vêm do setor justiça, mas vêm hoje da própria sociedade. Nós nunca tivemos hipóteses no Brasil antigamente, e não tão antigamente, de ministros que têm de se refugiar, que têm de se esconder, que têm de se disfarçar, que têm de responder a, a injúrias, difamações, xingamentos, etc. Então, por esse excesso de exposição. Culpa da Constituição de 1988, não é culpa dos ministros. Então, talvez fosse o caso de nós repensarmos a forma de composição. Mas antes disso, transformar o Supremo em Corte Constitucional e assim, e aí é sim realmente corte política. Pode se nomear quem quiser, ou eleger, ou fazer um sistema em que parlamento escolhe um, executivo escolhe outro e o judiciário escolhe outro, ouvindo todos os magistrados do Brasil, né? Ou o sistema que nos Estados Unidos funcionou durante muito tempo, que é um sistema de cooptação. A indicação é do presidente, só que a sociedade americana participa, faz dossiê, faz sabatina, faz audiência pública para verificar se a pessoa tem condições ou não de exercer essa função. E, ao mesmo tempo, nós precisaríamos fazer com que o STJ fosse uma corte de unificação. Assim como o Supremo existe para julgar a constitucionalidade, o STJ existiria para tentar unificar a jurisprudência, porque numa república com 27 estados membros, a leitura dos códigos nacionais pode sofrer oscilação, pode ser uma leitura contraditória, e o STJ seria a corte de unificação, como é a Corte de Unificação Italiana, que foi a inspiração do STJ. Infelizmente, o nosso sistema bizarro e o excesso de faculdades de direito, nós temos no Brasil mais faculdades de direito do que a soma de todas as outras que existem no restante do mundo. Isso fez com que o STJ fosse terceira instância, o Supremo quarta instância e com um sistema recursal caótico que permite a interposição de N embargos de declaração. Quem tem razão no Brasil submete-se a um calvário até chegar a uma solução definitiva. Não há nenhuma previsibilidade da duração de demandas que podem se eternizar. É uma vergonha para o país que aqueles que ganharam ações contra o poder público e têm os seus destinos vinculados a precatórios se submetam a essa comercialização do precatório que é vendido na Bacia das Almas, porque as pessoas sabem que vão morrer antes de receber esse dinheiro. Então, sem uma grande reforma real do judiciário, uma profunda reforma estrutural, nós vamos ver cada vez mais o direito como uma ferramenta de complicação da vida que ele deveria facilitar. O direito devia ser instrumento de solução de problemas, de redução da carga de aflição que recai sobre cada ser humano nessa passagem tão efêmera pela Terra. Quantos nós temos aqui? Algumas décadas, não mais, né? E mesmo assim, nós vamos ver que o sistema de justiça aflige, castiga, torna as coisas mais difíceis e mais dolorosas.
Eu sei que eu não tenho monopólio da verdade e que posso contrariar até a minha tribo, que é. Eu ainda não tirei a toga, né? Tô sempre. Verdade. Eu até sonho que eu É, estou julgando de sim, tanta paixão que eu tenho pela magistratura. Mas eu gostaria de que a nossa justiça fosse diferente. muito bem. Rafael, vamos entrar agora num um tema de direito previdenciário, que é a sua especialidade, e nós vamos falar sobre alguns julgados, algumas decisões recentes da Justiça Federal relacionadas ao tema. Uma é a possibilidade de recebimento de pensão por morte a uma mulher que já recebia uma aposentadoria, uma aposentadoria. Então, por deficiência. E outra decisão, incluindo como na lista de condições reconhecidas como deficiência, a fibromialgia. Queria que você comentasse conosco sobre esses impactos. O que que isso impacta nos direitos previdenciários? Perfeito, Bené. Eu acho que no meio de tanta tensão política aí, institucional, né, geopolítica, né, questões de geopolítica, países que eram aliados se desentendendo, né, essa questão até traz um alento aí sobre direitos sociais, né, que muitas vezes ficam esquecidos, né, quando as manchetes de maior repercussão acabam dominando o noticiário, né? Eu estava analisando essa decisão, essa recente decisão da Justiça Federal do Paraná, que garantiu, né, a uma mulher, né, de 51 anos, já aposentada por invalidez, então ela já era aposentada por invalidez, o direito à pensão por morte de seus pais falecidos, tá? O INSS havia negado o pedido, né? E o Instituto ele alegava que a aposentada, por ser aposentada por invalidez, né? Ela já indicaria uma autonomia, já havia uma autonomia financeira, né? E aí essa decisão administrativa ela foi reformada pela Justiça, que reconheceu a vulnerabilidade e a dependência econômica real dessa mulher, que é totalmente inválida, né, em relação aos seus genitores, tá? E um ponto que é importante destacar e que muitas pessoas desconhecem é a possibilidade de acumular a pensão por morte com a aposentadoria, né? A legislação previdenciária, ela permite essa acumulação, né? A reforma de 2019, a emenda constitucional 103, ela trouxe algumas regras para isso, né? Ela estabeleceu que a pessoa que recebe um benefício de maior valor, ele recebe integralmente esse benefício e parte dos demais, mas em momento algum proíbe a acumulação desses benefícios, tá? E a segunda matéria, que é bem importante, né, trazer ao conhecimento de todos, é essa novidade legislativa, né? Uma lei que equipara a fibromialgia à condição de deficiente. Então, isso significa aí que as pessoas com fibromialgia agora têm acesso a direitos específicos já garantidos às pessoas com deficiência. Então, cotas em concursos públicos, isenção de impostos na compra de veículos, e puxando aqui um pouco para o lado previdenciário, essas pessoas que comprovarem essa condição de deficiência poderão aí abrir uma porta importantíssima para direitos específicos, né? Nós temos uma aposentadoria da pessoa com deficiência, que foi mantida pela Emenda Constitucional 103 de 2019, que é uma aposentadoria que ela é vinda da Lei Complementar 142 de 2013. Então, se as pessoas comprovarem, as pessoas com fibromialgia comprovarem a sua condição de deficiência, elas poderão se aposentar com requisitos
reduzidos, né? Então, essas duas matérias, o que elas têm em comum, de fato? Elas são um marco importante aí na ampliação e no reconhecimento de direitos para pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Seja por deficiência ou condições de saúde que geram determinadas limitações. Então, elas refletem um movimento, né? Interessante isso, né? Tanto do judicial quanto do legislativo, de aprimoramento da nossa rede de proteção, tá? Achei bem interessante essas duas decisões aí, e acho que está ocorrendo um momento aí de evolução do sistema previdenciário, né, e da seguridade no Brasil, está se tornando cada vez mais, digamos, inclusivo e adaptado a diversas realidades atuais. Verdade, Rafael. Laura, eu sempre achei que os homens amassem as mulheres, né? Ou pelo menos assim, tudo fizessem para demonstrar esse sentimento. Mas nessa semana nós tivemos um caso bastante bizarro, né? Vivemos tempos bizarros, né? Uma mulher foi brutalmente agredida com mais de 60 socos, né? Tudo isso filmado ao vivo, num condomínio da zona sul da cidade de Natal. E eu vou citar aqui o nome do agressor, eu vou citar mais do que uma vez, né? Igor Eduardo Pereira Cabral, com 29 anos. Igor Pereira, Igor Eduardo Pereira Cabral. Ou seja, preso em flagrante, deferiu 60 socos, isso tudo visto em rede social e na televisão. Essa violência ela foi registrada por câmeras. E aí eu pergunto, mais um caso de feminicídio, na realidade tentativa. Eu acho que esse camarada deveria ser esse camarada ele precisaria ser condenado assim automaticamente, né? Como é que você vê isso, uma situação como essa, né? Em rede nacional, será que nós estamos vivendo esses tempos de violência extrema? Eu até achei que pudesse ser um, um- uma luta de MMA, né? Porque na realidade a forma foi tão brutal, tão absurda, que chegou a esse extremo. Como é que você vê isso como sociedade e até que ponto isso impacta em tudo aquilo que a gente acredita no que se refere à dignidade da pessoa humana? Bom, Mina, é a barbárie, né? As cenas realmente são chocantes. Eu confesso que eu vi, me arrependi de ter visto, porque é uma coisa que não consigo tirar da minha cabeça. É realmente muito impactante, é de uma covardia, é de uma falta de civilidade, de amor pelo ser humano, de respeito à vida, que não dá para ser difícil descrever em palavras, mas eu acho que talvez seja um alerta muito importante, porque infelizmente esse não é um caso isolado. Pelo contrário, a gente vê aí pelo o Atlas da Violência do IPEA de 2025 que ao mesmo tempo em que os homicídios, os latrocínios vêm caindo no país, os números da violência contra a mulher só fazem crescer, né? A gente tem aí oficialmente 4 mulheres sendo mortas por dia no nosso país. E vamos lembrar aqui que o índice de subnotificação, ou seja, aquelas mulheres que sofrem algum tipo de violência, as mulheres e as meninas, vamos lembrar, né? De violência sexual, muitas vezes dentro das próprias famílias, essas mulheres não se sentem amparadas ou seguras a ponto de denunciar. Então, primeiro, estamos falhando inquestionavelmente como sociedade, porque como é que um ser humano assume uma postura dessa, né, sabendo que estava sendo filmado, dá vazão a esses instintos tão bárbaros, né? Nenhum animal seria capaz de uma postura dessas, gratuitamente, né? E então isso aí é algo sério, tem que ser pensado, tem que ser discutido, e lembrando que esse fulano já havia se envolvido muitas vezes em briga, ele tem registros por se envolvimento em brigas, ou seja, era uma pessoa
que já demonstravam um comportamento incompatível com as regras de civilidade, né? Talvez se tivesse sido apenado ou se tivesse sido levado a sério ou tirado de circulação por um período, não teria chegado a cometer a barbaridade que cometeu. E estamos falhando também como sistema de justiça. Porque enquanto as mulheres não tiverem a segurança de que o Estado está lá para protegê-las, para impedir que isso aconteça, para fornecer as medidas protetivas, que muitas vezes, como bem falou o doutor Naline, como é difícil o calvário que se percorre muitas vezes para conseguir uma medida de urgência, inclusive, uma protetiva para tirar de circulação um agressor. Então, é urgente que nos debrucemos sobre esse assunto. Não é possível que as mulheres continuem sofrendo o que estão sofrendo, né? E eu concordo com o Miné, a punição tem que ser exemplar. Uma das funções da pena é servir de exemplo, é ser didática, é impedir que atos tais voltem a ocorrer. Então, claro, a gente vai ter respeito ao contraditório, vai ter ampla defesa, mas é muito importante que esse fulano pague pelo que fez e que sirva de inspiração ou de bloqueio para que outros não se sintam encorajados a agir da mesma forma. Desembargador Nalini, a gente sempre tenta separar as coisas, né? Mas numa situação como essa, ela nos faz pensar em como nós devemos acreditar nas soluções, né? Diante de uma situação como essa, onde o cidadão já respondia por um boletim de ocorrência, possivelmente já havia até sofrido alguma espécie de processo crime. Como é que a gente consegue evitar uma barbárie como essa, né? E que espécie de sugestão legislativa existiria para tornar isso mais ágil, ou se tudo isso nós devemos resolver no âmbito da educação? É, eu sou suspeito, Miné, porque eu acho que todos os problemas brasileiros, eles ou seriam resolvidos, ou pelo menos muito atenuados, se nós tivéssemos uma educação de qualidade, né? Infelizmente, nós estamos falhando no processo educacional, que foi algo que o Constituinte tratou com muita galhardia, com muita eficiência. Se nós nos detivermos na leitura do artigo 205 da Constituição, nós vamos verificar que a educação é um direito de todos, ou seja, em qualquer idade, qualquer pessoa tem direito a uma educação formal e informal, não é? Não precisa ser aquela escola convencional. O Constituinte também acertou ao prever a finalidade da educação. Então, ele fala que a educação tem. O primeiro objetivo da educação é fazer com que o nosso potencial de aprendizado ou de absorção do conhecimento caminhe ininterruptamente no decorrer da vida até que nós atinjamos aquele ideal, talvez utópico, da plenitude possível. Ou seja, nós temos que pensar que cada dia é um dia de aprendizado. O dia em que você não aprende nada é um dia perdido na sua efêmera e frágil existência. A segunda finalidade da educação seria qualificar para o trabalho. Então, o Constituinte foi sábio em 88 em não falar em emprego. Emprego está terminando, emprego vai desaparecer, e por isso que nós precisaríamos pensar em empreendedorismo, em ensinar as profissões que ainda não têm nome e que são mais de 700 que desaparecerão por conta da inteligência artificial generativa. Nós estamos manipulados por algoritmos que sabem mais do que nós mesmos, o que nós somos, o que nós queremos, para onde nós vamos. E a terceira finalidade da educação é capacitar para o exercício da cidadania. Então vejam que um processo educacional examinado com muita prudência, mas com muita ponderação, com muita reflexão,
ele pouparia a sociedade de conviver com pessoas atípicas, com pessoas violentas, com pessoas que não conseguem se submeter a um mínimo de polidez, de ordem, de disciplina, de respeito pelo ser humano, né? Eu sou, embora tenha passado praticamente meio século dentro do sistema justiça, né? 4 anos como promotor, 40 como juiz, 5 de curso de bacharelado. Eu não acredito assim na pena privativa de liberdade. Nós somos o país que mais encarcera no mundo e não conseguimos reduzir significativamente essas aberrações, as violências, as maldades, as crueldades, a insensibilidade, né? Há um leque muito grande de sanções que nós poderíamos aplicar com maior eficiência, né? E entra aí um processo educacional de regeneração, né? E poupar a multiplicação desses equipamentos dispendiosos que são os estabelecimentos carcerários, deixaria como um material de reflexão que nós, como brasileiros, pensássemos por que simultaneamente a ter o maior número de encarcerados, o terceiro maior país que encarcera no mundo, por que que nós não temos rebeliões? Por que que nós temos aparentemente uma vida pacífica dentro dos presídios? Será que os presídios estão regenerando ou eles estão servindo a quem se sofisticou, a quem domina a economia, né? Eu ouvi há pouco a gente falar em soberania, Rafael acho que falou. Existe ainda soberania depois do domínio das big techs? Elas que estão impondo essas medidas vingativas em relação ao Brasil. O problema de julgamento de golpe de Estado é um argumento ali para disfarçar o verdadeiro interesse, que é impedir que o Brasil se liberte do jugo dessas gigantes, né, que querem nos impor uma vida de vassalos, né? Então, é lamentável que haja ainda selvageria física brutal, né? Mas nós não estamos conseguindo educar a população da forma como ela deveria ser educada. Enquanto a gente ensinar a decorar, enquanto a gente achar que educar é transmitir informações, e hoje a informação está disponível em qualquer bugiganga eletrônica, de uma forma muito mais atualizada, colorida, musical, do que qualquer professor consiga, nós vamos continuar produzindo legiões de pessoas despreparadas para o convívio social. Verdade. Naline, eu ainda vou aproveitar a sua presença, porque nós tivemos uma carta enviada ao presidente da República pedindo a sanção integral do projeto da nova lei de licenciamento ambiental. E esse pedido foi aprovado e bastante criticado, porque, de alguma forma, ele facilita a liberação desses chamados ambientais. Tem-se notícia que o estado de São Paulo e que alguns estados já vêm facilitando, de alguma maneira, esses licenciamentos. Eu queria que você rapidamente esclarecesse para a gente o mal e o bem dessa agilização. Bem, não é por acaso que esse projeto de lei que está ali para ser sancionado, muito provavelmente venha a ser vetado, ao menos em parte, mas também muito provavelmente o veto vai ser derrubado pelo Congresso
é lamentável que o Brasil agora caminhe na contramão, né? Numa incoerência total. Nós que éramos a promissora potência verde da década de 70, que tivemos Paulo Nogueira Neto colaborando na elaboração do conceito de sustentabilidade, participando do relatório Brundtland, né? Que nós tivemos tantas pessoas como mesmo essa heroína Marina Silva, tão defenestrada, tão desrespeitada, tão desprestigiada no próprio governo, do qual ela já saiu uma vez, né? Mas nós tivemos muitas outras pessoas, Dorothy Stang, Chico Mendes, pessoas que o mundo reconhece e que nós já esquecemos, né? Mas o Brasil, que era essa promissora potência verde, de repente, no ano de COP, que é um ano em que o mundo esperava que o Brasil fosse assumir uma liderança na defesa das florestas, na defesa do patrimônio natural, que nós estamos convertendo em deserto mais rapidamente do que se poderia esperar, e o Brasil aprove uma lei da devastação e insista em explorar petróleo na foz do Amazonas. Então, nós estamos numa contradição extremamente bizarra, é uma palavra que a gente está usando toda hora aí, surreal, mas eu não tenho muita esperança, até porque o negacionismo é uma doença que pega e não tem ainda vacina. E o negacionismo ganhou muita força com a geopolítica que foi inaugurada nesse retrocesso moral, nesse retrocesso ético, nesse retrocesso civilizacional em que nós fomos mergulhados desde janeiro. Então, esperança de que as coisas melhorem, nós temos que gritar assim, mas vai ser mais uma luta jogada no colo do Supremo Tribunal Federal e vamos ver se ele vai assumir a defesa do meio ambiente, que tem um artigo 225 que foi considerado a mais bela norma fundante produzida no século XX. O mais belo artigo 225 da Constituição. O mundo reconheceu. Só que nós somos pródigos em legislar, normatizar e somos miseráveis no cumprimento daquilo que nós mesmos editamos. Eu vou pedir assim uma resposta meteórica da Laura a respeito das chamadas 11 operações da Polícia Federal e da Controladoria relacionadas ao DENIT, tá? Que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é algo assim que parece que não acaba. Eu tenho ouvido falar do DENIT, de corrupção no DENIT, no mínimo dezenas de anos. Como é que a gente resolve isso? Acaba com o DENIT? Ou seja, será que vamos privatizar o DENIT? Ou seja, qual seria a solução para essa situação de uma forma meteórica? Então, mina, é difícil, né? Grande desafio. Primeiro, acho que não tem que privatizar, não. Acho que a gente não é porque está dando errado, ou porque tem problemas, né? Ou porque há pessoas ali que estão maculando a finalidade principal do órgão que ele deve ser extinto ou deve ser repensado. Primeira palavra, assim, muito rapidamente, eu acho que a grande ferramenta para a prevenção da corrupção, para o combate da corrupção é a transparência. É abrir. É abrir, é possibilitar o controle, inclusive o controle social. É importante que a gente tenha repressão, mas sem transparência a gente não consegue nem começar a conversar. Eu acho que o caminho começa aí. Verdade. Gente, eu quero agradecer a participação dos nossos convidados, e os nossos ouvintes pela audiência, agradecer o Rafael aí pela contribuição. Rafael, assim, uma última palavra, né, sobre essa questão, né? Só um tapinha não dói, mas 60 socos pode doer, né? Pelo Então, amor de lembrando Deus. da barbaridade, né? Da barbaridade. Repete o nome dele. Não é verdade? Eu vou repetir porque eu acho que a gente Repete o precisa, esse nome. camarada precisa ser lembrado, né? Lembrado
porque, na verdade, é algo assim que não dá para esquecer. Igor Eduardo Pereira Cabral, que a gente não esqueça esse nome, né? Não é verdade? E quero agradecer a Laura pela participação, ao Naline, que sempre nos agracia aí com ensinamentos, e agradecer aos nossos ouvintes internautas, os nossos ouvintes da Rádio 365 e os nossos internautas do canal INAC. Próxima quinta-feira estaremos aí presentes. Eu, Francisco Miné, um grande abraço a todos.